Paz e graça, povo abençoado, povo de Deus, com alegria que eu retorno a esse momento de reflexão em gota de sabedoria. E, na verdade, muitos já nos conhecem, nosso ministério é muito voltado à família, preparação dos jovens para o casamento. E hoje eu gostaria de compartilhar com os pais, no caso pai e mãe, mas talvez um pouco mais voltado aos pais, ao pai, ao sacerdote, ao provedor, uma palavra que te alerte com relação ao momento que estamos vivendo, onde a sociedade tem negligenciado a paternidade, a preocupação com a criação dos filhos. Portanto, fica comigo. Em Efésios capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 4, Paulo fala: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Mas no versículo 4, Paulo fala: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, ou não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante a gente já perceber que há uma diferença aqui do versículo 1 para o versículo 4. No versículo 1, quando se refere, filhos, obedecer a vossos pais, esses pais aqui, é sentido genérico, é pai e mãe. Mas no versículo 4, a palavra, a expressão no grego, refere-se exclusivamente ao pai que tem a responsabilidade, a incumbência, o dever, o grande privilégio de representar o próprio Deus na criação dos nossos filhos. Eu acho interessante que lá atrás, lá no Gênesis, no capítulo 18, verso 18 e 19, Deus está chamando Abraão para uma conversa, dando para ele uma direção. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu você, a mim, pai, para ordenar, para educar, para preparar os filhos. Eu o escolhi. E depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Guardar o caminho do Senhor para que pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Essa palavra é interessante, essa palavra lá no hebraico é tsavá, palavra que conclui uma complexidade de uma preparação, ordenar a casa, preparar a casa, ensinar os filhos, visando futuras gerações, visando lá na frente. No caso de Abraão, visando o que aconteceria após ele através de Isaac, através de Jacó, todos os outros que viriam através das 12 tribos, até chegar a cada um de nós. Então, nesse caso, gostaria de iniciar esse momento aqui com vocês, e esse momento vai ser diluído em mais 2 etapas. Eu gostaria que você depois acompanhasse isso aqui, mas eu gostaria, nesse momento aqui, perguntar a você: o que você tem representado para o seu filho? Você é um espelho? Aliás, querendo entender isso ou não, nós somos o espelho. Nós somos um espelho que os nossos filhos olham para a gente. Só que o espelho tem algumas características. Por exemplo, primeiro, o espelho, ele é mudo. O espelho não grita, o espelho não fala. O espelho demonstra. O espelho reflete. Nossos filhos não estão tão preocupados em nos ouvir aquilo que a gente quer falar para eles, principalmente quando a gente não fala aquilo que a gente vive.
que nossos filhos estão olhando o nosso comportamento. Então, esse espelho, ele, como antigamente, naquelas historinhas do espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito, mais elegante do que eu? Não, o espelho não fala. O espelho mostra. O espelho mostra o que está acontecendo. Então, os filhos olham para a gente como espelho e quer ver mudanças. Ele observa as transformações. O segundo momento, ou segunda característica do espelho, é que o espelho tem que estar limpo. O espelho não pode estar sujo, senão ele vai comprometer a visão, vai atrapalhar, vai trazer um conflito, uma confusão na mente dos nossos filhos com relação à imagem que ele está vendo. Uma imagem distorcida, uma imagem suja, uma imagem comprometida com impurezas. Claro que os nossos filhos vão observar. Acho que vocês conhecem aquela historinha de uma senhora que reclamava da roupa suja no varal da vizinha. Até que um dia se descobriu que não era a roupa suja da vizinha, mas era o vidro da janela que estava sujo. Uma vez que o vidro, a vidraça foi limpa, esta senhora passou a ver a roupa limpa da vizinha. Na verdade, o problema estava na sujeira, a partir da experiência para fora. Então, nossos filhos, quando nos olham, eles querem ver um espelho limpo, um espelho sem sujeira, um espelho sem comprometimento com deslealdade, com infidelidade, com tudo aquilo que o mundo está oferecendo de vantagens. Nossos filhos precisam ver em nós um espelho limpo. A terceira característica do espelho é que o espelho tem que ter luz. O espelho não pode estar escondido em algum lugar sem refletir clareza, sem refletir luminosidade. Na verdade, o pai que é responsável, o pai profissional, o pai que se preocupa com as futuras gerações, com os filhos, com os netos e com os bisnetos, esse pai precisa irradiar luz. Jesus é a luz do mundo. A palavra diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o homem de Deus, o pai que tem a palavra entronizada, o pai que está debruçado na palavra, ele promove no coração, na estrutura do filho, segurança. Nada traz mais segurança para um filho do que ver o pai debruçado na palavra, estudando a palavra, orando pela educação dos filhos. Então esse pai precisa irradiar a luz. O espelho pode ser caríssimo, pode ser um espelho de cristal, pode ter uma moldura maravilhosa, mas se o espelho está num lugar escuro, sem luminosidade, esse espelho não vai refletir nada. Ele vai refletir dúvida, vai trazer insegurança. Os filhos não vão conseguir ver nesse pai aquilo que ele necessita ver. E uma outra característica que eu acho muito interessante do espelho é que o espelho precisa ser plano. O espelho não pode ser nem convexo e nem côncavo. Ele não pode promover uma imagem distorcida. Nossos filhos precisam ver em nós uma imagem que traga segurança, que traga norte, que traga um azimute, onde ele, olhando para o pai, está vendo que o pai é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. O caminho que esse pai está trilhando são caminhos de fidelidade. Caminhos, a propósito, o que diz o Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda na roda dos escarnecedores, não aceita suborno. A gente sabe que na história tem homens de Deus de muito valor, como Eli, Samuel, que pisaram na bola, que não transmitiram para os seus filhos aquilo que os filhos deveriam ou gostariam de ver. Mas, por outro lado, nós não devemos criticar esses homens. Precisamos ser sábios em aprender com os erros deles. O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então vamos aprender com os erros desses grandes homens de Deus do passado. Profetas, juízes, homens que tiveram uma biografia maravilhosa.
mas não passaram para os filhos aquilo que deveriam passar para futuras gerações. Então a vida do homem de Deus, do pai, para não irritar o seu filho, para o seu filho ficar tranquilo e sugar toda a orientação, o exemplo de um pai que tem uma vida plena e uma vida plana, não uma vida distorcida, não uma vida que promova dúvidas, 2 pesos e 2 medidas, mas uma vida reta. Quando o Paulo fala que o pai não deve irritar os filhos, não provocar os filhos à ira, é mais ou menos por aí. Os filhos se sentem deslocados, se sentem desamparados e se irritam quando não conseguem ter um exemplo de qualidade para tocar a sua vida e ser próspero. Aliás, ele vai ser um dia um pai, vai ser um dia um avô. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Guarde a palavra lá de Abraão para ordenar. Deus falou exatamente isso, para guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e praticar o juízo e promover tudo isso para futuras gerações. Se você quer ver lá na frente os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né, seguindo o caminho do Senhor, então comece a trabalhar hoje na vida deles, sendo esse espelho, um espelho que possa refletir a imagem clara do próprio Jesus na vida deles. Eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus.